Você, gestor, já sentiu na pele o dilema do cobertor curto? Ou diminuiu o churn ou volume de contratos? Ou você é um vendedor que busca acelerar o seu ciclo de vendas, mas sem causar qualquer problema no processo de passagem de bastão? Se sim, então esse vídeo é para você. Meu nome é Cecília, eu faço parte do time de inteligência comercial aqui da Rive e hoje eu vou contar uma história para vocês. Essa história é de uma gestora, de uma problemática que ela teve na empresa em que trabalhava por não ter um grande conhecimento acerca do seu ciclo de vendas. Depois de contar essa história, eu vou dar para vocês 10 dicas de como acelerarem o ciclo de vendas. Então vem comigo que eu vou te contar uma história. Antes de a gente começar, não se esquece de se inscrever no canal da Rive e acompanhar todos os conteúdos que a gente está postando aqui. Não demora nem 3 segundos para se inscrever, nem precisa pausar o vídeo. E se você já estiver gostando desse vídeo, deixa um like. Bora para a história então. Em uma call com uma gestora, ela me contou um pouco sobre a trajetória profissional dela. Ela me disse que seria a primeira vez que a empresa em que ela trabalhava iria estruturar o processo de vendas. E a única informação que eles tinham era que o ciclo médio de vendas das empresas que ofertavam o mesmo serviço que a empresa em que ela trabalhava ofertava era de cerca de 1 mês. Como ela já tinha inúmeras experiências passadas, ela já chegou cheia de ideias na empresa, querendo aplicar todas. E nisso ela deixou bem claro que queria alinhar todo o processo com todos os colaboradores da empresa. Nos primeiros meses de mudança, ela já começou a verificar resultados impressionantes. Contudo, ao passar do tempo, esses resultados foram estagnando. Apesar de as métricas terem demonstrado uma estagnação dos valores, a gestora tentou manter a cabeça fria. Analisando os números, ela percebeu que os tempos dos ciclos de vendas de alguns negócios variavam em até alguns meses. A fim de tentar reduzir essas variações no ciclo de vendas dos negócios, a gestora decidiu, a fim de reduzir essas variações tão grandes no ciclo de vendas dos negócios, a gestora decidiu se reunir com toda a sua equipe, a fim de todos chegarem a uma solução em conjunto. E a solução que a equipe encontrou foi acelerar algumas etapas do processo de vendas. Para isso, a equipe começou a fazer calls mais incisivas, bem como acelerou o processo de passagem de bastão. Além disso, ela começou a fazer fechamento virtual, bem como mais roleplays. Com essas mudanças, as vendas dispararam. Contudo, o churn explodiu. A gestora obviamente ficou em choque com os resultados apresentados pelo time de vendas nos últimos meses. E com a chegada da reunião de apresentação dos resultados, o clima estava muito tenso, como vocês podem imaginar, né? A gestora do time de CS, o time de suporte ao cliente, tinha inúmeras reclamações sobre o time de vendas. E a gestora do time de vendas, obviamente, achou que era falta de treinamento do time de CS. Nisso, as tensões só aumentaram e coube ao CEO acalmar os ânimos e, lógico, pedir para melhorias em todo o processo. Quando a poeira finalmente abaixou, a gestora do time de vendas decidiu marcar uma reunião com a gestora do time de CS, a fim de entender o que estava acontecendo, porque as tensões da última reunião haviam sido tão grandes que ninguém conseguiu conversar direito. E aí, nessa reunião das gestoras, a gestora de vendas ela finalmente entendeu o que tinha acontecido. Com a aceleração do processo de vendas, os leads que eram enviados ao time de CS eram muito menos informados e muito menos educados, tanto acerca dos problemas que eles tinham em suas empresas, quanto acerca da solução que havia lhes sido vendida. Isso acabou sobrecarregando o time de CS. Nessa reunião, as gestoras chegaram à conclusão que a melhor alternativa seria aplicar um SLA, um acordo de nível de serviço. O que é esse acordo? Nesse acordo ficou estabelecido algumas perguntas e reuniões que o lead teria que fazer com o vendedor antes de passar para o time de CS. Isso porque, nessas reuniões e com essas perguntas que seriam feitas durante a negociação, o lead poderia realmente entender o que estava se passando dentro da sua empresa, bem como entender a fundo a solução que estava lhe sendo vendida. Com a introdução do SLA no processo de vendas, o churn reduziu drasticamente, mas acompanhado dessa redução do churn veio uma redução das vendas.
Isso fez com que a gestora do time de vendas se sentisse muito decepcionada, porque ela reparou assim, pô, eu voltei para a estaca zero, as minhas vendas só diminuíram, depois de todo o esforço que eu fiz para tentar aumentá-las, o que aconteceu? Nada. Então, o que ela decidiu fazer? Ela falou assim, pô, eu tenho que estudar melhor o meu processo e entender o que realmente está acontecendo. Nisso, ela percebeu que ela tinha que estudar as métricas individuais de cada vendedor do seu time, a fim de entender, pô, será que a gente está tendo uma diferença entre os vendedores? Será que isso está ocasionando todo o problema no nosso processo de vendas? E a partir dessa análise, ela percebeu alguns padrões muito claros. Esses padrões eram de que haviam vendedores que tendiam a vender mais do que outros. Por quê? E cada vendedor seguia um padrão muito diferente de vendas. A gestora decidiu, então, analisar as métricas individuais de cada vendedor. E a partir dessa análise, ela percebeu um padrão muito claro com cada vendedor. Ou seja, cada vendedor seguia um ciclo de vendas muito específico. Então, não havia um padrão de ciclo de vendas na empresa. Então, cada vendedor seguia o que ele achava melhor. Eu acho que prospectar dessa forma é melhor, ou prospectar dessa forma é melhor. Então, cada vendedor seguia um modelo de prospecção muito específico. Isso fazia com que as oscilações no ciclo de vendas, no tempo do ciclo de vendas, fossem muito maiores. E nesse momento que ela finalmente entendeu o que estava acontecendo na sua empresa, ela falou que a Rive foi muito importante para ela. Por quê? No nosso blog tem um conteúdo que fala exatamente sobre isso. Vou deixar aqui na descrição esse conteúdo para vocês acessarem. E a partir desse conteúdo, ela me disse que ele serviu como um clique para ela finalmente entender o que estava acontecendo, o que estava se passando dentro da sua empresa. Agora que eu já te contei toda essa história, eu vou falar um pouco sobre o que foi conversado nessa reunião da gestora com o CEO. E vou apresentar também as tão esperadas dicas para que você aumente o seu ciclo de vendas. Antes de a gente continuar, eu preciso esclarecer com vocês que o ciclo de vendas de cada produto é específico, tendo em vista a complexidade de cada produto. Ou seja, a gente tem vendas simples e vendas complexas. As vendas simples são aquelas que tendem a ter um tempo menor, enquanto as complexas têm um tempo de venda bem maior. Então, um exemplo bem claro, que eu acho que vai exemplificar esses dois tipos de vendas de forma bem mais clara, seria a venda de um bem, de um produto, de uma tecnologia, e a venda de uma consultoria, de um serviço. Enquanto a venda de uma consultoria ela abrange uma gama bem maior de clientes e acaba que o serviço prestado tende a ser muito específico para cada cliente, a venda da consultoria também tem um ticket médio bem maior, a venda de um software, de um produto, tende a ser mais geral, bem como ter um ticket menor. Ou seja, a venda de um serviço tende a ser uma venda mais complexa e a venda de um software, de um produto, de uma tecnologia é uma venda mais simples. Ficou clara essa diferença? Agora a gente vai entrar um pouco no ciclo de vendas inbound. Esse ciclo de vendas tende a ser mais curto. Mas por que, Cecília? Existem 3 pontos que ajudam a definir essa duração menor. A educação dos leads, o fluxo de nutrição eficiente e a levantada de mão. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses pontos a seguir. É muito importante destacar a relevância do nível de educação dos leads. Isso porque, se um lead não consegue identificar qualquer problema no seu processo, obviamente ele não vai atrás de nenhuma solução e vai ser muito mais difícil de você vender essa solução para esse lead. Agora, se o lead já reconhece o problema no seu ciclo de vendas ou no seu processo de vendas, ele com certeza vai buscar uma solução e se você ofertar essa solução, vai ser incrível. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da sua empresa ter um fluxo de nutrição eficiente. Primeiro, o que é um fluxo de nutrição? O fluxo de nutrição são um conjunto de e-mails que são enviados para o lead na tentativa de educá-lo. Então, nesses e-mails você provavelmente vai apresentar os possíveis problemas que esse lead tem dentro da sua empresa e as soluções para esses problemas. E é muito importante apresentar nesses e-mails também as implicações de cada um desses problemas.
Se você desenvolver um fluxo de nutrição eficiente, os seus e-mails vão ser mais assertivos e alinhados aos problemas de cada um dos leads. Isso faz com que a probabilidade desse lead se tornar um cliente seja muito maior. Por fim, eu vou falar um pouco sobre as levantadas de mão. As levantadas de mão são muito importantes para reduzir o tempo do seu ciclo de vendas. Mas por quê? As levantadas de mão são um processo em que os próprios leads vão atrás da sua solução. Então eles falam, olha, eu quero comprar essa solução, eu quero ver se essa solução realmente se adequa ao meu ciclo de vendas e ao meu processo de vendas. Para isso, é importante que a sua empresa consiga atrair esses leads, seja por meio de e-books, de landing pages, qualquer coisa que você achar interessante que possa aumentar a chegada desses leads para você é interessante fazer. E é importante ressaltar que, normalmente, esses leads de levantada já são educados e já reconhecem os problemas dentro das suas empresas. E já sabem a solução que você oferta. Então, eles já sabem que você pode solucionar os seus problemas. Já em relação ao ciclo de vendas outbound, existem algumas formas de você conseguir reduzir esse ciclo. E existem 4 pontos essenciais para que você consiga fazer isso. Ter um processo de inteligência comercial, conseguir falar com a pessoa certa, ter um contato customizado e direcionar a solução do problema para o problema do seu lead. Agora eu vou apresentar um pouco mais sobre cada um desses pontos para que você consiga aplicá-los da melhor forma possível na sua empresa. O primeiro ponto que eu vou aqui destacar é o time de inteligência comercial, qual eu faço parte, e ele tem uma função muito importante no processo de vendas. Porque o time de inteligência comercial, além de levantar os leads, ele levanta leads qualificados e cabe ao time de inteligência comercial entender todo o mercado em que aqueles leads estão inseridos na tentativa de tornar o contato ainda mais especializado e ainda mais direcionado para cada lead. Além disso, o time de inteligência comercial ajuda os vendedores a conseguirem entender a melhor forma de prospectar aquele lead, bem como entender em quais meios aquele lead está mais presente. Outro ponto muito relevante para a otimização do seu ciclo de vendas é achar a pessoa certa, achar o contato certo dentro da empresa que você está prospectando. Ou seja, é sempre mais interessante falar com o decisor, que tem muito mais poder dentro da empresa e consegue disseminar a sua solução de forma muito mais rápida e muito mais fácil. O terceiro ponto, como já dito anteriormente, é ter um contato customizado. Em um mundo em que a gente recebe inúmeros e-mails de propaganda, de contatos de outras empresas, você ter um e-mail mais customizado e direcionado possível para a realidade do seu lead vai te diferenciar e vai fazer com que ele te perceba no meio da multidão. E nisso você já consegue ganhar vários pontos e acaba facilitando muito o seu processo de venda. E o último ponto, mas não menos importante, é o direcionamento da conversa. Você tem que tentar direcionar ao máximo sua conversa ao problema do lead. Não adianta nada o lead te apresentar um problema A e você apresentar soluções para todos os outros problemas e não para o problema A. Você tem que direcionar a sua solução e a sua conversa para as implicações do lead. Caso contrário, ele vai perder o interesse e com certeza essa venda não prosseguirá. Depois da gente já ter falado um pouco sobre o ciclo de vendas inbound e outbound, agora a gente vai falar um pouco sobre o papel do vendedor no ciclo de vendas e como ele deve reduzir esse ciclo. O vendedor ele pode usar 3 estratégias muito importantes e muito relevantes para a aceleração do ciclo de vendas. O primeiro desses pontos que já foi citado anteriormente é a educação do lead. O segundo ponto é o vendedor ele sempre tem que buscar a criação de urgência. Então, ele sempre tem que tentar criar urgência para a sua solução. E, por fim, ele tem que saber lidar muito bem com as objeções criadas pelos leads ao longo das negociações.
O primeiro ponto que eu vou falar é sobre a educação do lead. Eu sei que eu já falei 1000 vezes sobre a educação do lead nesse vídeo, mas não custa nada falar mais uma vez e acaba ressaltando ainda mais a importância que ela tem para o processo de vendas, né? Então, o vendedor ele tem um papel muito importante na educação desse lead, porque o vendedor ele tem o primeiro contato com o lead. Então, ele ajuda o lead, ele faz com que o lead possa reconhecer de forma mais fácil os problemas que ele tem no seu processo, bem como o vendedor tem um papel essencial ao alinhar a solução e as expectativas do lead. Ou seja, o vendedor apresenta a solução para o lead, alinhando as expectativas que o lead tem com a solução que vai ser vendida e os atributos que aquela solução realmente tem. Isso faz com que, caso aquele lead feche o negócio, você tenha clientes bem mais satisfeitos com a solução que lhes foi entregue, tendo em vista que eles já sabiam que lhes seria entregue. Agora eu vou falar um pouco sobre as objeções. É super normal, ao longo do processo de vendas, o lead te apresentar inúmeras objeções. Do porquê ele não quer fechar agora, ou eu não acho que essa solução é a mais adequada para o meu problema, ou o preço está muito alto. Existem inúmeras objeções, mas cabe ao vendedor tentar contorná-las, porque ao contorná-las, o ciclo de vendas torna-se menor. Para isso, o vendedor pode utilizar de uma matriz de objeções, a qual tem a objeção e a forma como o vendedor pode tentar contorná-la. Essa matriz ela pode ser feita a partir das experiências passadas dos vendedores, bem como de pesquisas que os vendedores podem fazer. Por fim, cabe ao vendedor criar a urgência necessária para a solução que será vendida. Isso porque, se eu não vejo urgência naquilo, por que eu vou consumir aquela solução, não é mesmo? Então, se o lead ele não consegue enxergar o quão urgente é aquele problema e o quanto aquele problema está afetando o seu processo e as inúmeras implicações que ele tem em todo o processo de vendas, em toda a estrutura da empresa, vai ser muito mais difícil que ele feche o negócio. Então, cabe ao vendedor sempre tentar mostrar o quão urgente é o problema e, se você não consumir e se você não comprar essa solução agora, esse problema só tende a piorar e no futuro ficará bem mais difícil. Depois de apresentar tudo isso, é muito importante eu destacar aqui para vocês que cada processo de vendas é específico para cada empresa. A sua empresa tem as próprias necessidades, tem os próprios gargalos. Então não adianta você seguir tudo o que eu te falei aqui da forma como a gente segue na Rive, por exemplo. Porque são empresas diferentes, com estruturas diferentes. Então cabe a você estudar todo o seu processo de vendas e identificar as falhas, os gargalos, os pontos de melhoria e os pontos fortes de cada etapa e cada segmento. E assim desenvolver um processo que consiga abarcar e solucionar a maior parte desses gargalos e desses problemas. Além disso, é muito importante que todo esse novo processo de vendas e todas as mudanças que sejam propostas dentro da sua empresa passem por todas as equipes. E agora vocês devem estar se perguntando, e o final da história, Cecília? Vou contar agora. O que aconteceu? A gestora ela teve a reunião com o CEO e nessa reunião ela apresentou tudo que eu falei aqui para vocês. Ela falou, olha, o problema do nosso ciclo de vendas tão oscilante entre os vendedores se deve ao fato de que a gente não tem uma padronização do ciclo de vendas, como eu já disse anteriormente, né? E a partir disso, a gestora ela implementou um processo de análise de cada segmento e de cada etapa do processo de vendas, o que foi muito trabalhoso, levou muito tempo, mas a partir disso ela começou a desenvolver métricas e ela começou a ver um resultado muito expressivo no seu processo de vendas. Os ciclos começaram a ficar mais homogêneos, levando em média 1 mês para que ele ocorra, como acontece nas outras empresas, como eu já disse anteriormente, né, que ofertam o mesmo serviço. E o mais legal dessa história é que a gestora, no final de tudo, dados os resultados impressionantes que ela conseguiu atingir, ela assumiu o cargo de diretoria de vendas. Bom, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, de compartilhar e de se inscrever no canal.
Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal para você continuar tendo acesso aos conteúdos de vendas B2B. E se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui que a gente responde o mais rápido possível. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou conteúdo que você deseja saber um pouco mais e que a gente apresente aqui, também deixa nos comentários. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!